Graça e paz, queridos irmãos e ouvintes. Aqui é seu irmão em Cristo, Leandro Souza. Meus queridos, hoje eu tenho uma situação para contar para vocês sobre o que aconteceu, e o que está acontecendo devido a essas prévias de carnaval. Então, meu querido, eu não sei qual foi, se foi no Rio, se foi em São Paulo, e você vai ver aqui mesmo na tela. Eu vou deixar aqui na tela para você ver, aqui mesmo na tela. Deixar aqui na tela mesmo para você ver sobre o que fizeram, né? Fizeram uma maior palhaçada. Eu acredito afrontando o Criador, né? Blasfemando contra o Senhor, né? E aí daquele, né? Que blasfemar contra o Espírito, né? Porque não tem perdão. Então, o que estão fazendo, né? Vão pagar o preço. Então, meu querido, e os irmãos que estão inscritos nesse canal, eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu estou me posicionando, né? Porque isso aí, irmãos, são pessoas que são usadas pelo adversário, né? Para afrontar, né? O cristão, aquele que serve ao Senhor, aquele que está na presença de Deus, seja ele evangélico, seja ele católico, porque, amados irmãos, isso aí, irmãos, vocês viram, né? Teve a pandemia, né? Foi um negócio muito horrível, né? Que abalou o mundo, parou tudo, meus queridos irmãos. Parou tudo. A pandemia travou tudo. E acharam um pouco, né? Porque nem 2 anos, nem 3 anos faz, né? Que acabou essa pandemia. Ainda circula o vírus, né? Então assim, amados irmãos, pode acreditar que daqui mais para frente algo pior vai acontecer. Não é porque, amados irmãos, é porque eu estou falando isso porque o que eles fizeram não. É porque Deus não toma aquele por inocente, né? E ele vai cobrar com juros e correção monetária, né? Essas pessoas que afrontaram ele. E sabe como é que Deus faz? Algo vai acontecer, amados irmãos. Algo vai ser que vai abalar novamente. A ira de Deus vai descer. E aquele que não tiver na presença de Deus, aquele que não tiver firme com Jesus, até nós, irmãos, até aquele que não tem nada a ver vai pagar o preço também. A gente tá pagando o preço por conta dessas pessoas que estão afrontando o Criador, que é o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Você está vendo aqui na tela, né? Está aqui na tela, irmãos. Você acha isso certo? Escola de samba, esse pessoal que fica desfilando e fazendo isso com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele pode se defender, né? Ele pode criar situações e cobrar, mas ele é amor, mas ele é justiça, amados. Então isso é uma coisa que eu digo para você, meu querido, mexa com tudo, mas só não mexa com Deus. Você pode mexer com tudo, um outro ser humano, mas não mexa com o Senhor. Porque o Senhor é tão misericordioso, ele é tão amoroso. Vocês acham isso, irmão, certo? Comente aqui, irmãos. Comente aqui nesse vídeo, por gentileza, nessa transmissão ao vivo. Comente aqui. O que é que você acha disso, meu querido? Veja, eu trago até uma mensagem, né? Eu estou falando assim porque é algo que muitas das vezes, né? O amor de muito, a Bíblia descreve que o amor de muito tem se esfriado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Então, meu querido, eu trago aqui em Mateus, no capítulo 12, no versículo 31, que tem 2 versículos aqui, no 31 e no 32. Veja comigo. Portanto, eu vos digo todo o pecado
blasfema, se perdoará aos homens. Porém, a blasfema contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. No versículo 32 diz assim: E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Tá vendo, amados? Portanto vos digo, né, todo pecado e blasfema se será perdoado aos homens. Mas blasfema contra o Espírito Santo, deixe quieto, não toque não. A Bíblia diz, né, irmãos, que não será perdoado aos homens, veja. É castigo, é fogo eterno, né? E veja mais, não sou eu que estou dizendo não. Aqui em Marcos capítulo 3, no versículo 29, meus queridos, diz assim: Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão. Esse que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque, amados irmãos, é Pai, Filho e Espírito Santo. É um só. Então, amados, se você blasfema contra o Filho de Deus, é mesmo como tivesse tocando no Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. É um só. Então, amados irmãos, a ira de Deus está muito grande. E aí a gente pergunta, onde é que está essa criatura, né? Como é que está o coração dessa criatura nesse momento que faz uma coisa dessa, uma coisa que, amados irmãos, é de entristecer. Mas tudo isso, amados irmãos, eu acredito que Jesus ele já sabia disso. Porque, amados irmãos, você pode observar que Judas Iscariotes traiu Jesus, né? Ele traiu Jesus. Quanto mais os homens que estão aqui na terra. A Bíblia diz que um trairão aos outros. Nos últimos tempos, serão arrogantes, soberbos, amantes de si mesmo. Então, meu querido, Jesus está voltando. Jesus está muito perto. O arrebatamento está muito perto. Aí veja aqui, irmãos. Em Marcos capítulo 3, 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será o réu do eterno juízo. Fogo eterno, meu querido. Eu estou lhe dizendo isso diretamente. Isso é fogo eterno. Tá rindo? Tá zombando contra o Criador? Contra o Senhor Jesus? Até o Espírito Santo? Dia do juízo? Sabe para onde você vai? Que tá zombando? Vai por fogo eterno. Isso que eu posso lhe dizer. Porque, amados irmãos, a salvação é individual. Mas para aquele que realmente quer Jesus. Para aquele que realmente quer algo com o Senhor Jesus. Então muitos ficam brincando com o Criador. De Deus ninguém se zomba. Vocês já viram até matérias, né? Pessoas que zombaram de Deus. Zombaram do Senhor. O que é que aconteceu? É o que a gente escuta relato, né, sobre o Titanic. E muitas situações. Que chegou até fazer um documentário sobre isso. Mexa com tudo, mas só não mexa com Deus. O Senhor já está irado. Você está pensando que para tudo tem limite, não? A paciência esgota, irmãos. A paciência esgota. Deus não é eu e você, não. Deus ele é santo. Deus ele é soberano. Deus ele merece a gente dar honra e glórias para ele. Só de eu e você estar aqui respirando esse ar tão maravilhoso. Só de eu e você acordar. Isso é uma vitória. Talvez esteja alguém assistindo aqui. Você não pode ter nada na vida. Mas lembre-se de uma coisa.
você pode ter o Senhor Jesus na sua vida. Você pode ter a mão de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Você está pensando que só tem eu, que só tem você? São milhares e milhares de pessoas nesse mundo pecaminoso. Que Deus, Ele olha lá de cima. Ele conhece eu e você por dentro e por fora. Então, ai daquele que blasfemar contra o Espírito, não tem perdão, irmãos. Aí nas escolas de samba, vocês estão vendo até aqui, né? Nas escolas de samba, meus queridos, tudo blasfemando. Aí teve a pandemia, ainda não sossegaram. Tem pessoas também, irmãos, quero relatar. Tem pessoas que estão na presença de Deus. É conhecedor da palavra. É conhecedor da verdade. Aí sabe o que acontece? Vai tudo contra os princípios cristãos. Tudo contra os princípios, o mandamento de Deus. Isso mais entristece o Espírito Santo. O Senhor se entristece. E grande é a cobrança. Tá pensando que não? A cobrança é alta. Eu falo isso, irmãos, porque isso é uma coisa muito revoltante. Eu sei, amados, que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Jesus. Então, Jesus não precisa que ninguém defenda ele. Sabe por quê? Porque ele é santo. Ele jamais, ele não é como você, que a qualquer momento a gente se ira. Ele é cauteloso em tudo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é tão cauteloso. Ele é tão misericordioso. A Bíblia descreve, irmãos, que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu mostro isso para vocês. Ainda tem pessoas que zombam do Criador, afrontam o Senhor dos Exércitos. Irmãos, se você soubesse o quanto o arrebatamento está muito próximo. O arrebatamento está tão próximo. Eu estou repetindo isso nos vídeos, porque é o que eu sinto de falar para vocês. E tem pessoas, irmãos, tem pessoas que, eu não quero aceitar Jesus agora. Se você não aceitar agora, ou pelo amor, ou pela dor. Ou pelo amor, ou pelo amor, ou pela dor. Porque muitos aceitam o Senhor Jesus Cristo pela dor, pelo sofrimento. É quando as coisas estão se apertando, ficando difícil. Aí recorrem a Deus. Aí se lembra do Criador. Amados, Jesus está tão pertinho de voltar. E tem pessoas que ficam afrontando o Senhor. Não estão crendo no arrebatamento. Não estão crendo mais, né, nessa palavra. Essa palavra aqui chama-se Bíblia Sagrada. Tá vendo? A minha Bíblia de estudo do obreiro e do ministro pentecostal. Mas é Bíblia. A Bíblia Sagrada. Amados irmãos, a palavra do Senhor nunca volta vazia. E o Senhor, ele revela na sua palavra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. O arrebatamento está muito próximo. Tem muitos que... É por isso, amados irmãos, vou até trazer aqui. É por isso, amados irmãos. É por isso que a Bíblia descreve, meus queridos, que... Descreve, sabe o quê? Que muitos, todos os dias, estão indo pelo caminho largo. O caminho da perdição. Isso aí, amados irmãos, se essa pessoa não tiver preparado, quando o Senhor voltar, raiar nas nuvens, a trombeta soar, raiar nas nuvens, porque a Bíblia descreve que primeiramente ressuscitarão aqueles que morrerem em Cristo. Aqueles que morrerem em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. E depois a igreja, que é eu e você. A igreja não se refere àquele templo de pedra que eu e você vai adorar, não. A igreja é eu e você. Mas para isso você tem que se considerar uma igreja. Porque o seu corpo é casa morada do Espírito Santo. A Bíblia aqui comprova isso. Então, meu querido,
Tem muitos que estão afrontando o Senhor Jesus. E Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu querido, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nele está a verdade. Nele está o caminho. Quando você está em Cristo, o caminho é que Ele vai te guiar por onde você passar. Ele vai estar sempre presente com você. E tem pessoas, muitos, que ficam zombando. Você está pensando que depois de passar essa época, estão curtindo o carnaval, estão aproveitando, mas depois vem a cobrança. Tá pensando que não vem a cobrança, não? Tá pensando que não vem, não, meu querido? Vem, a cobrança vem. Vem e vem e vem valendo. Muitas das vezes, irmãos, paga o pato até quem não tem nada a ver. Aí estão tudo na farra. Estão tudo. Ah, tô curtindo a vida, tô aproveitando. Mas você acha que isso é tudo? A Bíblia descreve, meus queridos, que pode. O que adianta? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua salvação? Amados, o inferno existe. O inferno existe. Assim como o céu existe, o inferno também existe. Mas o inferno, ele existe porque Satanás, seus mensageiros, já está condenado. E ele tá usando a raça humana, uma parte da raça humana, para arrastar junto com ele. E muitos não estão tendo essa visão, não estão nem aí. Pouco me importa, estão assim, né? Mas, como diz a história, como se diz a história, nem todo mundo, nem Deus agradou todo mundo, né? Porque nós vamos agradar. Né? Sempre eu tenho escutado o relato disso. Então, meu querido, você acha que a vida só é isso? Enquanto você tem vida aqui na Terra? Você acha que é só isso mesmo? Curtição, farra, isso e aquilo? Deus vê a própria criação dele se corrompendo. Quantas pessoas corrompidas, envolvidas com escândalos. Mas no final vai dar conta. No final vai dar conta. Não tem esse que vai dizer, ah, eu não ouvi a palavra, ah, eu não fiz isso, eu não pratiquei isso. Tudo está sendo anotado. Tudo está sendo anotado. E vai ser cobrado com juros e correção monetária. Lembre-se disso. Pode compartilhar, irmãos. Pode compartilhar. Mas eu tenho que falar a verdade aqui. Você não tem o seu livre-arbítrio? A escolha é sua. Mas lembre-se de uma coisa. O fogo eterno está aí. O fogo eterno está aí esperando, aguardando pessoas que não estão nem aí para Cristo. Que não estão nem aí para Deus. Que não estão nem aí para o Espírito Santo. Todo vai ser julgado. Todo vai ser julgado. Eu trago aqui para vocês, amados irmãos, Apocalipse. Comigo é tudo dentro da palavra, sem arrumadinho. Comigo é tudo dentro da palavra. Entendeu, meus queridos? Tudo é dentro da palavra. Você pode observar aqui, meus queridos irmãos, junto comigo. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Você está entendendo, meu querido? Você está compreendendo agora? Aquele que lê, que ouve, que guarda
as coisas que nelas estão escritas, que aquele que lê, que está memorizando, guardando na tábua do seu coração. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque o tempo está próximo, porque o arrebatamento está muito próximo. Aqui nessa terra, irmãos, vai haver o último avivamento. O último avivamento. E depois, muitos serão pegos de surpresa. Eu trago aqui mais, queridos amados irmãos, no versículo 7 de Apocalipse. Eis que vem como as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos das terras se lamentarão sobre ele, sim e o amém. Todos da terra se lamentarão sobre ele. Sobre quem? O Senhor Jesus. E o amém. Porque vai ver. Ou a olho nu. E quando vier se arrepender, vai ser tarde demais. Porque Jesus está aí falando. Jesus está usando os pequeninos. Jesus está usando lideranças. Jesus está usando quem ele quer. Do jeito que ele quer. Está alertando. E mesmo assim, não estão dando ouvido à palavra de Deus. Está entrando no ouvido e saindo no outro. Mas a cobrança vem. A cobrança vem. Mas é por isso que o apóstolo Paulo, nas cartas dele, ele nos traz assim, nem por força e nem por violência. Para tudo tem seu tempo. Mas o tempo, irmão, já está se esgotando. A porta da graça já está se fechando. Quando pensar que não, a surpresa vem. Vai ser como eu trago aqui a parábola das 10 virgens. 5 eram loucas e 5 era prudentes. As prudentes estavam com seu azeite consigo, com seu azeite. As prudentes estavam com seu azeite consigo. Suas lâmpadas acesas. Elas estavam esperando. Quando o esposo veio, elas entraram com o esposo. As loucas esqueceram o azeite, não estavam preparadas. E sabe o que ele disse? Apartai-vos de mim que eu não conheço. E é assim que o Senhor Jesus vai fazer para aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim que não conheço. Aí vai ser tarde demais. Então você acha, irmãos, isso certo? Jesus está aí, Eu trago aqui a situação da Turquia, da Síria. Está lá o povo da Síria. Tudo no terremoto. Terremoto de magnitude de 6,4. Hoje mesmo foi atualizado. Na Síria. Pessoas perdendo a sua vida, morrendo. Enquanto o Brasil, aqui no país chamado Brasil, muitos estão aí, aproveitando o carnaval, né? Fazendo a vontade, vou dizer a verdade, do adversário. Porque isso não é a vontade de Deus. Isso é contra os princípios cristãos. Isso é contra o mandamento de Deus. Então, meu querido, comente aqui neste vídeo, nessa transmissão. Fique à vontade, mas reflita em cada palavra que eu estou passando para você. Porque eu digo, Jesus, Senhor Jesus, tem misericórdia. Isso é blasfemar contra o Espírito. Isso é zombar do Filho de Deus. Zombar do Senhor Jesus. Zombar do Espírito Santo. Estão zombando. Você está zombando? Grande é o preço. Grande é o preço.
Ah, irmão, você está lançando palavra de maldição? Não, é que depois você vai ver. Depois você vai sentir na pele. Porque a cobrança vem, a ira vai descer. E muitos vão se lembrar disso aqui. Sabe por quê, meu querido? A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então se prepare. Tem coisas aí que você vai vir, mas rapaz, quem manda zombar? Quem manda afrontar? Afronte. Mas depois vem as consequências. Porque, irmãos, eu trago para vocês cada ação, seja quem for, cada ação há uma consequência. Cada ação há uma consequência. E as consequências dependem de quem está plantando, de quem está semeando. E depois você vai ver. Então, amados irmãos, eu quero dizer para aqueles que estão firmes com Jesus, para aqueles que estão buscando a presença de Deus, para aquele que está se consagrando, orando, buscando, pregando a palavra, continue firme, meu irmão. Não saia do caminho do Senhor não, porque o arrebatamento está próximo. A volta do Senhor Jesus está muito próximo. Está tão perto, tão perto. Está tão perto. A Bíblia descreve que não sabe nem a hora nem o dia em que o Filho do Homem vai raiar nas nuvens. Mas que vai vir, vai vir. Mas a minha parte, irmãos, eu estou aqui fazendo. Eu estou transmitindo essa mensagem através do Espírito Santo de Deus. Através do Senhor Jesus que me coloca aqui para falar essas palavras para vocês. Que Ele toque, irmãos. Que Ele revela para aqueles que estão na posição, continue adorando, continue buscando. O Senhor está renovando as suas forças. O Senhor, Ele está lhe capacitando, lhe direcionando. Continue firme. Mas para essas vidas que estão aí zombando do Criador, afrontando o Senhor Jesus Cristo, se prepare. Porque o chicote vai estralar. O chicote de Jeová vai estralar. Vai ter muita gente no ai, no oi, no ui. É mesmo, irmão? Ah, pois faça a prova. Faça a prova de Deus. Não estou falando por mim mesmo, não. É através do Espírito Santo. Porque, meus queridos, você viu muito bem. Quando afrontaram, fizeram daquela outra vez, se fantasiaram o diabo chicoteando Jesus, veio aí a pandemia, o vírus. Ainda estão achando pouco? Estão achando pouco do que fizeram? Ah, pois se preparem. Não de mim não, que eu sou pequenininho demais, eu não sou nada. Mas Jesus, Ele é grande. Ele está no controle. Mas vocês verão. Quem está me assistindo vai se lembrar. Vocês verão. Vai se lembrar desse vídeo, dessa transmissão. E vai dizer assim, meu Deus. Porque antes de acontecer, Deus revela. Deus pega as mínimas coisas, a simplicidade. E Ele vai lá, Ele trabalha de um jeito, faz como Ele quer. Então, meu querido, que você que está me assistindo, compartilhe, deixe seu like, amém, para fortalecer o canal. Mas é isso, irmãos, isso aí é uma coisa que só Jesus na causa, só Deus na causa. Mas vocês verão, e muitos se lembrarão desse dia. Jesus, Ele vem, o Senhor Jesus, Ele vem, mas o arrebatamento não é como você está pensando não, viu? A volta de Jesus não é como muitos estão pensando não, desejando não. A
A Bíblia descreve que é como nos dias de Noé. Você está compreendendo? Então, meu querido, compartilhe. Fica na paz. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos vossos corações. Amém, meus queridos? Até a próxima.